Bom dia, irmãos. Que bom que você está aqui na casa do Senhor. Hoje a gente já consegue ver um número maior de pessoas, né? Que bom que você veio, venceu o medo, né? Tomando os devidos cuidados, a gente pode vir e ser agraciado com a presença do nosso Deus, agraciado pelo menos ao ver os irmãos, né? A gente não consegue nem ver muito a expressão do sorriso, mas os olhos a gente consegue ver de longe, dar um tchauzinho, joia. Isso é muito bom, isso aquece o nosso coração. A gente estamos num momento de dificuldades, o panorama mundial aí não é bom, né? A gente não sabe o que nos espera depois que passar essa epidemia, mas a gente tem o Porto Seguro, que não é esse aqui, né? A igreja que ela serve, enquanto nós chegamos no nosso Porto Seguro, mas nosso Porto Seguro é os céus. Enquanto a gente estiver aqui nesse mar tempestuoso, a gente vai passar por dificuldades, né? Por tempestades. Por exemplo, agora nós estamos passando por uma tempestade, a família direta da Josilene, né? Pode muito bem dizer isso. Passando uma tempestade tremenda, e a igreja está sofrendo junto, né? Porque somos um corpo, e a gente sente também. Mas ainda bem que temos a esperança da volta de Jesus, amém? Deus consiga falar ao seu coração, como Ele tem falado, através dessa canção que eu irei cantar.
Um bom dia a todos. Feliz sábado. Que a graça de Jesus esteja com cada um de nós aqui nessa manhã. E também com aquelas pessoas que não tiveram condições de vir devido à restrição de saúde. Quero mandar um abraço para você aí que está nos assistindo. Que Deus possa te abençoar nessa manhã, que o Santo Espírito possa falar ao seu coração também. Eu queria mandar em especial um abraço para a Devani, para o irmão Lezinho. A irmã Devani sempre está nos assistindo, e que Deus possa abençoar a senhora, a irmã, o irmão Lezinho também. O irmão Elcio levou o celular para que ele pudesse nos acompanhar. Que Deus possa abençoar a todos e que o Espírito de Deus possa falar ao seu coração nessa manhã, ao nosso coração. Quero convidar que você abra a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 4, versos 20 e 21. 1 Samuel, capítulo 4, verso 20 e 21. Diz assim: ao expirar, disseram as mulheres que assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Mas chamou ao menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada, e por causa do seu sogro e de seu marido. E falou: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Verso 22. Aqui nós encontramos o final de uma história de pecado. Aqui nós encontramos algo que Deus havia anunciado por vários tempos. Deus havia avisado para Eli que ele traria juízo sobre a sua casa e sobre a sua família. Aqui nós encontramos o final de algo que poderia ter sido uma história totalmente diferente. Algo que poderia ter sido algo maravilhoso, mas o nascimento dessa criança encerra o ciclo de uma família, encerra o ciclo de vida de toda uma família que se perdeu. Nós encontramos no nascimento dessa criança algo que poderia ser celebrado com alegria, é celebrado com tristeza, choro e dor. Algo que traz felicidade ao lar, o nascimento de uma criança, agora ao invés de ouvirmos sorrisos de alegria, ouvimos pranto e desespero. Porque algo que havia sido anunciado há muito tempo por Deus, algo que havia sido dito por Deus que iria acontecer, agora se concretiza. E o nascimento dessa criança encerra o ciclo de pecado de uma família, do 14º juiz da nação de Israel, e finaliza uma história de pecado que poderia ter sido uma história totalmente diferente. Nós encontramos aqui no nascimento dessa criança a demonstração de algo que aconteceu durante muito tempo na vida desta família. E o autor bíblico começa o primeiro capítulo agora, voltando um pouquinho nas páginas da sua Bíblia. No primeiro capítulo, ao invés de uma história triste, sem fim, com um fim trágico, o autor bíblico começa uma história triste, mas com um fim feliz. Nós encontramos aqui no primeiro verso o autor narrando a seguinte história, e ele diz: Eucana tinha 2 mulheres, Penina e Ana, ou Ana e Penina, porque a primeira esposa de Eucana era Ana.
E por muito tempo, Eucana permaneceu casado somente com Ana. Por vários tempos, quem sabe como qualquer outro casal hebreu, Eucana permaneceu casado apenas com Ana. O Espírito de Profecia traz alguns detalhes que a Bíblia não menciona. Eucana era rico, era um homem justo e temente a Deus. Eucana, ele era da tribo de Levi, ele era um levita. E nós sabemos que Deus havia separado a tribo de Levi para que eles fossem responsáveis pela manutenção da igreja. Tudo que se relacionava à fé cristã, à manutenção do templo, ao sacerdócio, era direcionado a essa tribo de Levi. E Eucana era um levita. Eucana, por muito tempo, permaneceu casado apenas com Ana, como qualquer outro casal hebreu. Eles esperavam que os filhos viessem, mas foram se passando os anos e nenhuma criança chegou. Ellen White diz que o gracejo de uma criança não era ouvida naquele lar. E o tempo foi passando e Eucana, seguindo o exemplo do passado, seguindo o exemplo dos profetas passados, dos servos de Deus do passado, também teve a sua fé abalada e contraiu um segundo casamento. Esperando trazer felicidade com os filhos para o seu lar, trouxe tristeza e dor. E agora se nós seguirmos na narração bíblica, acompanhando os versos, nós perceberemos ali uma família que, ao invés de alegria e felicidade, começou a haver intrigas. E a Bíblia diz que Penina constantemente, corriqueiramente, diariamente, instigava Ana, porque ela não tinha filhos. E o autor bíblico diz que Deus havia cerrado a madre de Ana. Ou seja, Deus impedia que Ana tivesse filhos. Essa era a crença popular que eles tinham naquele período. Que quando uma mulher não tinha filhos, a pessoa o ser que impedia ela ter filhos, era algo que Deus havia impedido. Quando na verdade nós conhecemos hoje que existem pessoas que não podem ter filhos porque é algo geneticamente. Mas ali acreditava-se que era um castigo de Deus, que era algo determinado por Deus. E por muitos e muitos anos, nós encontramos aqui na narrativa bíblica, Eucana, suas duas esposas, seus filhos, se dirigiam para Jerusalém para que ali pudessem oferecer sacrifícios. E o autor bíblico, ele traz um detalhe importante, e aqui mostra o caráter de Eucana. Diz que Eucana amava Ana. E era costume, naquelas festas de sacrifício, cada um recebia uma porção. E o responsável por distribuir essa porção era o esposo. E Eucana dava a porção para Penina e seus filhos, e para cada um dos seus filhos. E para Ana, ele dava uma porção, e além daquela porção, ele dava mais uma porção, em demonstração do seu grande amor, e para que ela se sentisse amada e respeitada. Nós sabemos que naquele período daquela nação, para uma mulher que não tinha filhos, que não pudesse gerar filhos,
isso era tremendamente desconfortável. Porque, além de simbolizar que ela não era uma pessoa abençoada, agraciada por Deus, isso demonstrava que jamais, ou melhor, isso trazia no seu interior que ela jamais se sentiria integrada na sociedade, na família. Todas as mulheres hebreias, elas tinham um desejo especial por ter filhos. Todas elas acreditavam que o Messias poderia vir de uma delas, ou quem sabe a descendência de do Messias. E quando uma mulher não tinha filhos, era uma dor incalculável. E nós encontramos na narrativa bíblica, todas as vezes que Eucana e sua família iam para Jerusalém oferecer sacrifícios, Penina provocava Ana. E por muitas vezes Ana chorava. E o autor bíblico ele menciona que teve uma ocasião que a dor foi tremenda, que Ana teve que se afastar. E ela, deixando a sua família, se retirou. E ela foi para o templo. E quando ela chegou no templo, amargurada, chorando, ela se prostrou e começou a orar. Eli, o sumo sacerdote, ele começa a observar. A Bíblia diz que Eli, o autor bíblico, ele interrompe essa narrativa, dessa história, e ele menciona que os dois filhos de Eli, está aí no verso acho que 2 ou 3, do primeiro capítulo de Samuel, verso 1, no verso 3, ele deixa claro que os dois filhos de Eli, eles já eram sacerdotes, e eles oficiavam ali no santuário. E Eli estava sentado em uma cadeira e observava de longe Ana orar. Ele não sabia por certo o que Ana estava fazendo, mas ele percebeu que Ana apresentava características de uma pessoa que estava embriagada. E ao se aproximar de Ana, ele diz as seguintes palavras: afasta de ti esse vinho. Até quando você vai permanecer embriagado? E eu fiquei pensando, por que será que Eli não reconheceu que Ana estava orando? A gente percebe que uma pessoa embriagada, ela é diferente de uma pessoa que está atribulada. Mas naqueles dias, queridos, era natural as pessoas irem ao templo de Deus embriagadas. A reverência ao culto de Deus havia se perdido quase por completamente. E poucos ainda elevavam uma adoração perfeita a Deus. A grande maioria havia se corrompido pela falta de reverência dos filhos de Eli, que havia se espalhado dentro da igreja. Ali nós encontramos dois homens, Ofni e Finéias, elevando um culto que não era ao Deus dos céus. Nós encontramos a irreverência dentro da igreja. Nós encontramos dois homens que não foram educados pelos seus pais. A Bíblia não menciona a mãe de Ofni e Finéias, mas ela mostra que Eli, por muitas vezes, deixou os seus filhos fazerem o que quisessem. Nós encontramos mais detalhes no espírito de profecia.
E nós encontramos alguns detalhes interessantes sobre a vida de Ofni e Finéias. Por muitas vezes, eles adulteraram dentro do templo de Deus. Por muitas vezes, eles profanaram aquilo que era santo e que devia ser observado com santidade diante de Deus. Algo que devia ser para a honra e glória de Deus, havia se tornado para a desonra da casa de Deus. E as pessoas que tinham Eli como exemplo, haviam perdido a visão do sacrifício de Deus. E a visão do sacrifício do Cordeiro, que simbolizava Jesus vindo um dia para morrer em favor de toda a humanidade. Por muitas vezes, Deus advertiu Eli, mas Eli não deu ouvidos. Eli era um homem bom, um homem bondoso, era até um cristão, que tentava, se esforçava para ser obediente, mas ele não dava ouvidos aos conselhos que Deus havia dado em relação à criação de seus filhos. Eli era a maior autoridade que tinha no povo de Israel. Ellen White diz que ele, embora fosse a autoridade principal da nação, ele não exercia a autoridade dentro do seu lar. E a Bíblia não menciona a mãe dos filhos de Eli, a sua esposa. Não sabemos se ele era viúvo, se ele, ou se simplesmente não é mencionado o porquê do não relato da esposa de Eli. Nós sabemos que culturalmente as mulheres não eram muito mencionadas, não são muito mencionadas na Bíblia, principalmente os seus nomes, a não ser quando aparece em uma posição de destaque, como Ana e Penina, para relatar um fato mais importante ainda. Mas Eli não exercia a autoridade dentro da sua própria casa. Era um pai relapso. Era um pai que não observava os seus filhos, deixava os filhos fazerem o que quisessem. Deixa ele aí, deixa essa criança quieta. Ele ainda é muito pequeno, ele não entende. E os filhos de Eli foram crescendo irreverentes. É aquele típico pai. E quando eu falo pai, não me refiro simplesmente à pessoa masculina, mas aos dois que são responsáveis pela criação dos filhos, o pai e a mãe. Era aquele típico casal que são controlados pelos filhos. Os filhos é que ditam as regras, e se os pais falam alguma coisa, os filhos ficam chateados, ficam contrariados, e os pais acabam cedendo à vontade e fazendo aquilo que os filhos querem. Para não desagradar, para não deixar chateado, para não deixar triste, para não deixar emburrado, para não abaixar a autoestima, e uma série de coisas. Vão fazendo, e os filhos crescem controlando os pais e fazendo aquilo que querem. Eli foi um pai assim. E os filhos se tornaram desobedientes e irreverentes na casa de Deus. E por isso, queridos, mesmo diante dessa situação, mesmo vendo que os filhos não tinham santidade suficiente para assumir as coisas de Deus, permitiu que eles tomassem a função de sacerdotes e cuidassem das cerimônias do templo. E ali nós encontramos a tragédia dessa família. Deus enviou mensageiros para que advertissem Eli e disse para ele claramente para que ele repreendesse os seus filhos, e ele não os fez. Deus avisou que haveria de trazer juízo sobre a sua casa,
e ele não deu ouvidos. Parece que ele deixou de ouvir a voz do Espírito Santo. E nós encontramos aqui no personagem Eli a ausência, ou melhor, a surdez ao Espírito Santo, o que muitas vezes acontece nos nossos dias. As pessoas insistem tanto naquele erro, ao ponto que não conseguem mais ouvir o Espírito de Deus falando. Eli se encontrava nessa situação. E agora uma mulher que era temente a Deus, vai à igreja, vai ao templo orar, vai ao templo clamar, e é confundida com uma pessoa embriagada. Veja o tamanho da situação, veja a distância que a igreja, que o povo de Deus se encontrava. Alguém que se dirige à igreja com uma dor tremenda, com um profundo sentimento de amargura, é confundida com uma pessoa embriagada. Você já pensou a situação que o povo de Deus chegou? Alguém que está clamando por uma misericórdia de Deus e é confundida com uma pessoa embriagada. É porque exatamente era costume. As pessoas já haviam perdido de vista a santidade e estavam constantemente embriagadas nessas festas. E Ana responde claramente para Eli: não, meu senhor, já não tomei bebida nenhuma, sou uma pessoa atribulada de espírito, vim aqui clamar a Deus por um milagre. E Eli ainda, talvez um relapso do Espírito de Deus, diz para ela ir embora, que Deus iria conceder para ela o desejo do seu coração. E nós conhecemos a história. Ana foi embora e Deus concedeu a ela um menino. A Bíblia, quando ela começa o livro de Samuel, quando ele começa a narrar a história de Eucana e traz alguns pontos, menciona os seus pais, menciona que ele era da tribo de Levi. Nós encontramos em todo esse capítulo as características de Eucana. E lá em Números, queridos, lá em Números 30, livro de Números 30, verso 12, e se a gente ler, se nós lermos os versos anteriores, nós perceberemos que ali se trata de um cancelamento de voto. O homem, por viver naquela cultura, por ser uma cultura onde o homem era o ser dominante, uma cultura machista, nós encontramos a possibilidade do homem, do esposo, cancelar o voto que alguém havia feito, que a sua esposa houvesse feito. E no verso 12 nós concluímos que Eucana poderia cancelar o voto que Ana fez. Ana prometeu na sua oração que se Deus lhe concedesse um filho, ela daria aquele filho a Deus. E como levita, Samuel era levita, Ana daria ele a Deus, para que ele pudesse servir a Deus durante toda a sua vida. E nós conhecemos que Deus deu esse filho a Ana. E Ana fez um voto que ele seria narizeu. Na sua cabeça não passaria navalha. Ele não beberia vinho. Assim como Sansão.
Samuel. Eucana havia por muito tempo tentado consertar as coisas, trazendo outros filhos para o lar, seguindo o exemplo de outros patriarcas, não trouxe felicidade para o lar. Agora, através da oração de uma mulher, Deus concede a ela um presente e ela o entrega por completo a Deus. Sabe, queridos, parece que por muitas vezes nós temos recebido coisas de Deus, temos recebido presentes de Deus, temos recebido emprego, temos recebido renda, e o que é que temos devolvido a Deus? Muitas vezes, nada. Mas Ana recebeu um filho e ela o entregou totalmente a Deus. Ali nós encontramos. Agora, nós não sabemos por quanto tempo Ana criou Samuel. Mas nós sabemos, querido, que por algum tempo, e a Bíblia menciona apenas que quando ele desmamou, nós não sabemos se é exatamente o período em que ele estava mamando literalmente, ou se referia simplesmente a atingir uma idade. Mas nós sabemos que, quando o tempo se passou, Ana levou Samuel e entregou a ele. Veja, Ana não questionou se Eli iria cuidar bem do seu filho. Ela não pensou se Samuel iria se tornar como Afni e Finéias. Mas Ana, durante todo o período que esteve com Samuel, ela o educou, ela criou-o para o Senhor. E o Espírito de Profecia traz um detalhe interessante. Eu não anotei a página, mas é lá por volta da página 500 alguma coisa. Você vai encontrar lá no capítulo que trata da história de Samuel. E diz assim, ó, que depois de algum tempo, Ana voltou silenciosamente para o seu lar em Ramá e deixou o menino Samuel ser educado para o serviço da casa de Deus, sob a instrução do sumo sacerdote. E aí, eu ficava sempre pensando, mas como Ana teve coragem de deixar ela entregar o filho para Eli? Ela sabia de toda a corrupção que existia dentro da igreja. E muitas pessoas hoje pensam assim, eu não vou devolver meu dízimo, não vou trazer minha oferta, porque vai ser usado da maneira que eu não concordo. Mas Ana não pensou assim, e ela disse, desde o primeiro despontar da inteligência do filho, ela ensinara a amar e reverenciar a Deus, considerar-se como sendo do Senhor, por meio de todas as coisas conhecidas que o cercavam. Procurou ela elevar seu pensamento ao Criador. Depois de separada de seu filho, a solicitude fiel mãe não cessou. Cada dia ele era objeto de suas orações. E a cada ano, Ana levava uma roupa para Samuel. E aí Ellen White diz um pouco mais na frente: cada fibra da pequena veste era tecida com uma oração, para que ele fosse puro, nobre e verdadeiro. Puro, nobre e verdadeiro. Essa semana passada, até semana retrasada, nós, pais, estávamos estudando a lição do rol, que contava a história do menino Samuel. E parece que é um pouco maçante para nós que somos pais, todo dia repetimos a mesma história para os nossos filhos. Mas, queridos, os nossos filhos estão ali aprendendo a amar a Deus. Um dia desses, nessa semana, na última semana que nós estávamos estudando a lição de Samuel, a Lívia, ela ela disse o seguinte: papai, ela levantou, cedo da cama, e ela levantou, papai, a mãe,
A lição sempre mencionava que Deus falou com Samuel. E eu falei, minha filha, o que Deus falou com você? E ela ficou enrolando ali e não disse muita coisa coerente. Mas os nossos filhos estão sonhando em ouvir a voz de Deus como Samuel ouviu. Estão desejando ouvir a voz de Deus também. Ela chegou um dia desses na casa do meu irmão, nós fomos lá, e aí lá tem um carrinho, parecido com aqueles carrinhos de rolimã, mas é um carrinho mais sofisticado, né? A gente senta nele, e aí puxa duas alavancas e ele anda com a gente. A gente andou ali, eu andei um pouco, quase caí com ele, e aí de repente, aí eu pensei que estava querendo chamar a Lívia para andar, mas eu falei, a Lívia não vai conseguir, e aí ela vamos chamar. Aí chamei, coloquei ela sentada lá e ela aprendeu rapidinho, até mais rápido que eu. Ficou indo para frente, para trás e gostou muito. E ela chegou em casa entusiasmada, a gente escovou os dentes, ela estava muito eufórica. E aí, como de costume, ela sempre ajoelha, eu mando ela, peço para que ela ajoelhe ali na beira da cama antes de dormir. E ela orou, Papai do céu, me dá um carrinho igual aquele do Vitor. E eu falei, vixe, complicou agora. Eu falei, filha, mas o papai não vai comprar um carrinho daquele, você precisa de um carrinho, quando a gente quiser a gente vai lá andar. Já. Não, eu quero, já falei com o papai do céu, eu quero um carrinho igual aquele do Vitor. E aí eu fiquei pensando, muitas vezes, queridos, nós nos esforçamos, nós trabalhamos mais, nós corremos atrás das coisas deste mundo para dar para os nossos filhos, porque nós pensamos, poxa, na minha infância eu não pude ter, agora eu posso dar para o meu filho. E aí muitas vezes nós nos esforçamos, nós trabalhamos mais, nós corremos atrás e damos aquele presente para os nossos filhos. E aí eu fiquei pensando, quanto nós trabalhamos, quanto nós corremos atrás das coisas deste mundo para dar para os nossos filhos. Mas quando nós temos nos esforçado para ensinar eles a serem melhores cristãos do que nós. Se tem uma coisa complicada, e a maioria que sabe, é educar os nossos filhos para os céus. É ensiná-los a amar a Jesus acima de todas as coisas. Porque, queridos, é fácil ensiná-los a ter uma cultura secular mais elevada. É fácil ensiná-los a ter um potencial mais elevado quando se trata das culturas deste mundo, mas ensiná-los a ser cristãos melhores que nós é muito complicado. Nós podemos ver na história que os filhos, a maioria deles se tornam menores do que os pais espiritualmente. Muitos deles até conseguem se tornarem médicos, se tornarem advogados, mesmo vindo de um lar humilde. Mas a maioria deles são medíocres espiritualmente, são menores que os pais foram espiritualmente. E se nós não ensinarmos nossos filhos a serem melhores cristãos do que nós, como nós poderemos ver cumprir a profecia de Joel na vida deles, onde os jovens terão visões, se nós nos esforçarmos para fazermos melhores espiritualmente do que nós, nunca veremos essa profecia se cumprir na vida deles. Teremos médicos, advogados, servidores públicos, como muitos de nós somos.
não somente alcançarem uma carreira profissional melhores que a nossa, porque eu vim de um lar onde o meu pai era trabalhador rural, tirava o seu sustento do braço, da força. Deus me concedeu o serviço público, como para muitos outros aqui. Mas se eu não for espiritualmente melhor que meu pai, e se os nossos filhos não alcançarem a espiritualidade maior que a nossa, como será quando Jesus voltar? Ellen White diz que não existiu amor maior de um pai para com o filho do que a afeição que Eli teve para com Samuel. Mas um dia, queridos, Deus chamou Samuel lá no leito da sua cama e trouxe uma repreensão terrível para a casa de Eli. E ali, o nascimento daquele jovem, daquela criança, acabou. Encerrou-se o ciclo de filhos que não foram espiritualmente melhores que seu pai, ou quem sabe nem iguais ao seu pai, foram piores. E a história se terminou, e a história se findou com o trágico juízo de Deus sobre uma família. Ellen White diz que o bom êxito desta vida e no ganhar a vida futura depende de uma bênção fiel, conscienciosa das coisas pequenas. Vê-se a perfeição nas menores obras de Deus, não a menos do que nas maiores. A mão que levou o mundo no espaço é a mesma que fez com a delicada perícia os lírios do campo. Assim como Deus é perfeito na sua esfera de ação, devemos nós ser perfeitos na nossa. A estrutura simétrica de um caráter forte e belo baseia-se nos atos individuais do dever. E a fidelidade deve caracterizar nossa vida nos seus mínimos pormenores, bem como nos máximos. A integridade nas pequenas coisas, a realização de pequenos atos de fidelidade e pequenas ações de bondade alegrarão a senda da vida. E quando terminar a nossa obra na terra, verificar-se-á que cada um dos pequenos deveres fielmente cumpridos exerceu-se uma influência para o bem. Influência essa que jamais perecerá. Tem uma frase que eu falo para minha filha todas as noites. Todas as noites. Eu digo para ela: filha, você tem que ser obediente e fiel a Jesus em tudo. Precisamos ensinar os nossos filhos a serem obedientes a Jesus em tudo. Samuel cresceu em um lar cheio de influências más. E mesmo assim decidiu ser fiel e obediente a Jesus em tudo. Mesmo sendo uma criança, mesmo vendo exemplos errados de Ofni e Finéias, decidiu ser obediente e fiel a Jesus em tudo. Precisamos nos esforçar mais do que nos esforçamos para dar as coisas deste mundo para os nossos filhos. Precisamos nos esforçar para que eles tenham a espiritualidade melhor e mais elevada que a nossa. Só assim, quando Jesus voltar a este mundo, poderá encontrar-nos preparados para encontrar com o Salvador. Queridos, faça um propósito no seu coração
de ensinar os seus filhos a amarem a Deus. Porque se eles não amarem a Deus, eles podem alcançar tudo nesse mundo, mas perderão a vida eterna. Por fim, Samuel se tornou um juiz de toda a nação e governou por muito tempo. O último juiz da história de Israel foi perfeito e obediente a Jesus em tudo. Talvez os nossos filhos serão os últimos dessa geração a amarem a Deus, mas eles precisam ser fiéis e obedientes a Jesus em tudo. Fique de pé, vamos orar ao nosso Deus. Querido Jesus, nos ensina a educar os nossos filhos para o reino dos céus. Nós sabemos que não há nada de errado em dar as coisas deste mundo para os nossos filhos, os brinquedos, os presentes, as coisas que não podemos ter na nossa mocidade, na nossa juventude, na nossa infância. Não há nada de errado nisso. Mas o mais importante nós sabemos, ó Deus, que é dar aquilo que o Senhor tanto almeja, que é ensiná-los a amar a Ti acima de todas as coisas. Nos ajude, ó Deus, a quando o Senhor voltar nas nuvens do céu, os nossos filhos possam estar ao nosso lado, ou se já tivermos partido desse mundo, possamos encontrá-los na eternidade. Cuide do nosso lar, que é o principal. Cuide da nossa família, cuide dos nossos filhos e nos dê a sabedoria do céu. A sabedoria que o Senhor deste a Ana, concede a cada um de nós nessa manhã. Nos dê a tua paz, nos leve aos nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa te levar para a sua casa em segurança nessa manhã.